Fala rapaziada, professor Guilherme Venturim na área para falar agora sobre a estrutura dos orçamentos e como acontece a formação de preço, principalmente aqui para obras públicas. Vamos dar uma olhada nesse assunto, que ele é muito importante para entender todo o conteúdo sobre orçamento de obras. Veja bem, o processo de orçamentação ele passa por três principais etapas, tá? A primeira etapa é o levantamento de quantitativo de serviço, quanto eu preciso de cada quantidade de serviço, de cada insumo, eu diria, então, de mão de obra, de equipamento, de material, tá ok? Tudo isso passa por um projeto cada vez mais detalhado, uma estrutura analítica de projeto, onde eu consigo ali, para cada unidade de trabalho, determinar uma quantidade de serviços a serem utilizados. Segunda etapa, quando isso está definido, né, os quantitativos estão definidos, a gente vai para definição de custo unitário. Posso fazer uma pesquisa de preços sobre aqueles serviços com fornecedores, né, com empresas que fornecem esse serviço, ou posso recorrer à tabela de custos e composições, que são atualizadas aí periodicamente e que podem fundamentar os meus preços. Isso simplifica muito o trabalho do orçamentista, porque ele procura aquele serviço que ele necessita na obra e acha o valor correspondente naquela região, de acordo com uma tabela que a gente vai ver, seja a tabela Sicro, seja a tabela SINAP, CDHU, qualquer tabela TCPO que forneça esses custos. Beleza, e a terceira etapa, a definição então da taxa de BDI que vai ser aplicada. A gente vai ver que o custo é uma coisa, o preço é outra, e o que faz essa conexão basicamente é o que nós chamamos de BDI. Você vai ver isso logo na aula específica sobre BDI. Mas aqui eu já dou uma introdução boa para vocês. Veja que o grande risco dos orçamentos, na verdade, são dois grandes riscos, né? Os custos superestimados resultarão em sobrepreço, né? Ou superfaturamento de obra. Tenho certeza que nenhum orçamentista quer que isso aconteça, nenhum fiscal de obra quer que isso aconteça. Mas os custos subestimados geram problemas também graves. Por quê? Nós estamos falando aí de obras paradas, de grandes elefantes brancos, de uma sequência de aditivos contratuais que nós vamos ver pode ser ruim, licitações desertas, não deu ninguém, licitação aí que ninguém se interessou, o preço estava suborçado, não tinha jeito. E quando licitado, a qualidade tende a ser mais deficitária, deficiente, em função de quê? Preços muito baixos, orçamento mal feito. Então isso é sempre um grande problema e a gente vê aqui que projetos incompletos, profissionais despreparados, uso inadequado de tabela de preço, a tabela de preço está lá, com todos os detalhes, você não vê, você usa qualquer item que você encontra, que você acha que se adequa ao seu trabalho. Na verdade, eu tenho que me adequar muito bem àquele item para poder utilizá-lo. Sistemas deficitários, né, sistemas de referência deficientes, isso dá origem ao orçamento deficiente, que não é o fim do mundo, né? O próprio TCU diz o seguinte, em busca de um preço justo, né, ainda que, veja só, a obra seja licitada e contratada com erro nos quantitativos, poderão ser necessários, e aqui no caso, ainda que, né, poderão ser necessários aqui aditamentos contratuais durante a execução do objeto, de forma a realizar os ajustes necessários para o adimplemento do contrato. Então, para concluir, para o adimplemento do contrato, para a gente finalizar de fato aquilo que foi previsto, eu não preciso ter o orçamento perfeito. É isso que aqui a gente tem que extrair. Só que nós precisamos ter orçamentos com pouco erro, com pouca divergência daquilo que vai ser executado. Através disso, nós conseguimos, que são os aditamentos contratuais, eu consigo corrigir algumas coisas, né? Na parte de gestão e fiscalização de obras, a gente fala sobre os aditamentos, né? Eu posso aditar algo ao contrato, acrescentando ou reduzindo algum quantitativo, introduzindo um novo item que não estava previsto, retirando, suprimindo itens da tabela. Tudo isso é possível. Posso utilizar e devo utilizar sempre que necessário. Claro, evitando aí, na medida do possível, o uso demasiado de aditamentos.
para isso acontecer, o que nós precisamos é entender que as etapas têm que ser preenchidas, todas as etapas de desenvolvimento de um projeto, né? Aqui o próprio TCU, na hora que ele, no manual ali de orientação para a elaboração de planilhas, ele fala, olha, começamos com um estudo preliminar, onde a gente vai ver ali diversos levantamentos cadastrais, plano altimétrico, geológico, hídrico, ambiental. Depois eu vou para um programa de necessidades, onde eu preciso definir o que eu preciso, qual é a área que eu quero construir, o padrão de acabamento, a área de influência, qual área que vai ser beneficiada, qual população que vai ser atingida aqui no programa de necessidades. E aí o estudo de viabilidade aqui, um elemento muito importante, que ele vai pegar, montando dentre todas as alternativas que atendam ao programa de necessidades, que são cabíveis, né? Aquilo que foi levantado naquela área que eu tenho, naquele solo, aquilo que eu posso fazer, avaliando parte legal, econômica, social, técnica, e aí sim escolhendo a melhor alternativa, definindo aí os métodos, os prazos de execução e a compatibilidade com os recursos disponíveis. Então aqui, nem sempre o mais adequado, se eu não tiver recurso, vai ser o que vai ser utilizado. Então o estudo de viabilidade é para dizer, olha, tenho essas opções aqui na mão, posso utilizar qualquer uma delas, qual que se adapta mais, qual é mais viável para nós, de acordo com o cenário atual. Aí a gente define no estudo de viabilidade qual é a solução. No anteprojeto, então, eu desenvolvo essa solução. Já caracterizo toda a obra, já tenho toda a estética arquitetônica, já tenho o memorial, tenho a estética aqui, os elementos, as seções ali, mais ou menos, que serão utilizadas. Para quê? Essa parte aqui, eu já consigo apresentar toda a solução como um todo antes de partir para o projeto básico. Depois, no projeto básico, então, eu vou fazer de fato todos os projetos e as disciplinas complementares. Projeto de engenharia, projeto de arquitetura, projeto de disciplinas complementares e o orçamento já detalhado da obra. Então aqui do anteprojeto para o projeto básico, a gente já tem aqui no projeto básico uma definição completa. Tudo da obra está definido já no projeto básico, porque eu preciso ter um orçamento detalhado, um orçamento discriminado, um orçamento analítico, com todas as etapas da obra já preenchidas ali. Então, para que serve o orçamento executivo? O projeto, né, executivo. Bom, o projeto executivo, ele pode, geralmente vem para detalhar algo do básico, mas ele não admite alteração de quantitativo significativa. Não posso mais mudar completamente o meu projeto. Eu vou dar mais detalhamentos específicos, mas não posso inovar nas soluções. Então, eu tenho que ter definido que eu vou ter um piso, um porcelanato aqui e vai ser nessa área. Eu posso, no detalhamento do executivo, fazer o quê? O mapa ali do piso, né? A paginação de piso, tá? Eu posso definir, de repente, a cor, mas definir já que seria um porcelanato, a qualidade, PI, o PEI, tudo isso. Então, assim, são refinos que podem acontecer. Seguindo essas etapas, a gente tende a ter um orçamento melhor, né? Um orçamento com menos chance de erro. E na primeira etapa, quando a gente fala de levantamento de quantitativos, eu preciso saber que esses quantitativos eles são das mais variadas unidades, né? Das diversas naturezas. Então tem coisa que é orçada em metro linear, que chega a ser um absurdo falar metro linear, porque metro já é uma medida linear, né? Até um pleonasmo, mas é muito utilizado na construção civil, falar de, é utilizado em metro linear. Quais são os principais? Tubulação, meio-fio, cerca, sinalização horizontal, rodapé. Veja, coisas que se mede por metro, centímetro, enfim, polegada. Por área, a gente geralmente tem aqui vidro, pintura, revestimento cerâmico, muita atenção aí quando a gente fala de revestimentos, de pintura, de alvenarias, né, que também são medidas em metros quadrados, porque existem métodos para quantificar e pagar essas áreas, mas são medidas em áreas. Em massa, geralmente armadura, gente, é em peso, estrutura metálica, em peso, que eu falo assim, né, peso, massa, argamassa, rejunte, geralmente são em massa. Volume, concreto, aterro, escavação, grout, lastro, passeios e adimensionais, que são aqueles serviços que exigem contagem, por exemplo, uma esquadria, 2 esquadrias, se for paga por número
uma fechadura, 5 fechaduras, 8 chuveiros, enfim. Veja, cada insumo eu posso ter, inclusive em tabelas diferentes, algo que às vezes o concreto, concreto para calçadas, pode ser medido em metro cúbico numa tabela, e em outra tabela, ou em outro item dessa mesma tabela, medido em metro quadrado. Para medir concreto em metro quadrado, eu preciso definir uma espessura. Então, vai lá, um concreto de 7 centímetros de espessura, eu posso então agora medi-lo em metro quadrado. Então, eu preciso me atentar à unidade, e isso nas questões de prova faz muito sentido quando estiver falando aí de cálculo, né? Tem que ver a unidade específica. E aí a gente entra num decreto que, para fins de orçamento, talvez seja o mais importante, que é o decreto 7983 de 2013, que ele vai estabelecer regras para os orçamentos de referência. Orçamento de referência, qualquer orçamento de referência? Não, aqui são contratados e executados com recursos da União. Então, esse decreto, ele sim subsidia várias ações, mas em regra ele obrigatoriamente tem que ser seguido para quando a gente tem obras, serviços de engenharia, executados pela União ou com recursos da União. Nós vamos ver que os municípios, os estados têm uma certa liberdade, uma flexibilidade. Mas em regra isso daqui vale para todo mundo, gente. O que é o custo unitário de referência? É o valor unitário para a execução de uma unidade de medida do serviço. Então é 1 metro quadrado de alvenaria, é 1 metro cúbico de piso, é uma bacia sanitária, é uma válvula de retenção, enfim, custo unitário. Geralmente aqui a gente está falando de custo unitário de referência, pode ser de um insumo ou pode ser de um serviço. O serviço ele abarca aí mais de um insumo, né? E a gente tem aqui a descrição, geralmente, o código, a unidade em que ele é medido e o custo unitário. Veja, o lastro de brita de concreto com um consumo de 150 kg de cimento por metro cúbico. Unidade de medida, metro cúbico, qual é o valor? As tabelas vão me dar algo parecido com isso, R$ 478,71 por metro cúbico para realizar ali lastro de concreto. Maravilha! E qual é a composição? O que é então a composição de custo unitário? Porque eu vi aqui o custo unitário de referência. A composição do custo unitário é o detalhamento de todos os insumos, detalhamento de cada um dos insumos que compõem aquele serviço. Então a gente viu um lastro de concreto, por exemplo, e aqui agora eu vou detalhá-lo com as quantidades, a produtividade, o custo unitário ali de cada material, mão de obra, o equipamento, cada um dos insumos. Veja, insumo é um pedreiro, insumo é um servente e um concreto com brita 1 e 2 FCK de 5 MPa. Veja, a unidade do serviço, o coeficiente está aqui 2, o custo, então eu gasto 2 horas e custa R$ 27,06 a hora. Significa que o meu pedreiro, R$ 54,14 centavos. O meu servente, 6 horas a R$ 21,99. Gasto mais de servente do que de pedreiro para fazer o serviço. E veja, metro cúbico, 278,70. Olha só. Olha, para fazer 1 metro cúbico de concreto, de lastro de concreto, eu gasto 1,05. Significa que esta composição coloca aí 5% de perda. E é muito comum na construção civil termos perda, varia para o tipo de serviço, mas geralmente elas estão aí consideradas nos custos. Se eu tenho o custo de tudo isso, eu somo, obviamente que a composição de custo unitário tem que chegar no mesmo valor do custo unitário de referência, que aqui eu tenho um detalhamento. Quando eu falo de composição de custo unitário, tem um detalhamento. E aí, o custo total de referência nada mais é do que a quantidade do serviço vezes o seu custo unitário. Chego então ao meu custo total de referência. É uma multiplicação, quantitativo, custo unitário. Para então, um somatório disso em toda uma obra, né, um orçamento, eu chego no meu custo global de referência. Então aqui é o custo total de referência por serviço e o custo global de referência, o somatório de todos os custos totais, que reflete então o valor, o custo daquela obra. O custo, né? A gente vai chegar no preço agora. Uma vez que eu tenho o custo, ou seja, quanto se gasta para se produzir aquela obra, né?
eu posso agora comercializar, vender aquele produto ou pagar aquilo para que alguém o execute. E aí a gente entra nos dois últimos itens do decreto. São eles benefícios e despesas indiretas, o famoso BDI, que é um valor percentual que vai incidir sobre o custo global de referência para a realização de obras ou serviços de engenharia. Veja que eu tinha o custo global e o BDI está aqui, 20,11% sobre ele. Então, quando eu incido, eu faço esse cálculo, 34 mil e alguma coisa aqui de BDI, de benefícios e despesas indiretas. A empresa ela tem uma sede para manter, tem profissionais na sede, tem toda uma infraestrutura, uma logística para garantir que as suas obras sejam desenvolvidas. E eu tenho, claro, que remunerar o construtor. Então, isso tudo está dentro do BDI, incide numa taxa percentual sobre o custo global de referência. Uma vez que eu tenho custo, tenho a implementação ali do BDI, eu chego no preço, e aí sim a gente define o preço global de referência, que é o valor acrescido do BDI, tá ok? Então aqui nesse caso aqui, nesse orçamento, passa de 204 mil reais o preço global de referência. Isso tudo que nós fizemos foi um detalhamento, do preço global de referência, que expressa aí a descrição, quantidade, custos de todos os serviços. Então, o orçamento público, o orçamento de referência que vai para a licitação, é exatamente o orçamento que tem que ser. Qual é o grau de detalhamento? Analítico, detalhado, discriminado. 3 nomes para a mesma coisa. Tem que, de fato, ser um orçamento onde eu consiga executar, porque ele tem fins contratuais. Qual é a maneira de apresentação? Posso apresentar ele de forma analítica, igual eu apresentei aqui, ou de forma sintética, que geralmente vai para o cronograma físico-financeiro, essa forma sintética. Então, vai por macro grupos, tá ok? Aí você pode me perguntar, mas se uma obra for licitada por preço unitário ou outra por preço global, são assuntos de gestão e fiscalização que a gente trata particularmente na aula sobre gestão e fiscalização de contratos. Bom, aí a gente tem aqui um grande resumo daquilo que nós vimos nessa aula. A composição do custo unitário que nós vimos aqui é uma composição de piso estrutural em concreto armado com 7 centímetros. Se eu já defini quantos centímetros tem o piso, então eu posso utilizar uma medição, por exemplo, em metro quadrado, porque eu já defini a espessura. E aqui tem todos os itens, ó. Geralmente a gente tem aqui um código para aquele insumo, o nome do insumo, a unidade de medida, o custo unitário, o coeficiente, né? Ou aqui o índice. O que a gente fala aqui que é o índice? Quantidade de insumo para cada unidade de serviço. Então, para fazer 1 metro quadrado de piso estrutural, eu vou precisar ali de X volume de concreto, de X horas de pedreiro e por aí vai. Aqui os valores parciais somados, nós temos que chegar nesse valor de 77,27. Só que isso é uma composição de custo unitário. Eu não uso isso em orçamento. Eu uso como base. No meu orçamento só vai o serviço, que é piso estrutural. Então aqui, dentro do meu orçamento, eu vou, claro, enquadrá-lo aqui no macrogrupo ou no grupo de serviço que tiver pertinente. Aqui não seria serviços preliminares. Imagina que eu tivesse aqui agora pisos e alvenarias, por exemplo, um outro macrogrupo aqui, né? E aí eu colocaria lá, olha, o código da composição de custo, 30211, o nome dela, ela é medida em metro quadrado, faltou aparecer aqui que ela é medida em metro quadrado, acho que não apareceu. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, unidade de medida desse serviço e o preço dele. Eu só preciso, então, extrair do meu projeto o quê? A quantidade. Quantos metros quadrados eu vou querer disso? Quero 38 metros quadrados. Pronto. 38 vezes o custo unitário me dá o custo deste serviço, o custo global, o custo total desse serviço, né? Maravilha. E aí, para a formação de preço, uma vez que nós temos, e eu já havia dito, uma vez que nós temos custo, temos as despesas indiretas e temos o lucro ou bonificação do empreendedor, nós conseguimos chegar no preço, ou preço de venda, ou custo de venda, né? O custo de venda já havia em alguns lugares, mas na verdade a gente está falando aqui agora do preço e não do custo. Por quê? Porque o
custo em si é que importa para o produtor, é quem vai fazer, quanto que ele vai gastar para produzir aquilo. Já as despesas, não. Para ele manter a atividade ativa, manter a empresa ativa, a atividade empresarial acontecendo, ele tem que pagar tributo, ele tem que pagar uma administração central, ele tem que ter, pagar seguro, fazer garantia de contrato. Então, tudo isso, despesas financeiras, tudo isso está nas despesas indiretas e ele tem que considerar o seu lucro para então chegar no preço. Olha, eu topo fazer, mas nunca pelo preço de custo. Eu vou fazer pelo meu preço, porque eu tenho gastos que decorrem da atividade empresarial e tenho que ter o meu lucro. E aqui a gente entra num cenário conturbado em termos de concurso, porque quando a gente fala de custo, ainda existe uma subdivisão adicional, que é custo direto e custo indireto. Eu não quero entrar nessa aula, a gente vai falar exclusivamente sobre custo direto e indireto na hora pertinente, né? no outro momento. Mas o que nós temos aqui como custo? Ora, material, mão de obra, equipamento, ferramenta, EPI, RH, pessoas do RH, né? Administrativo, gestão, manutenção, veículo, mobilização, tudo isso envolve custo. E está relacionado com quem? Obra. Então, custo está relacionado com obra, já despesa e bonificação ou lucro estão relacionados com a sede da empresa ou com a atividade empresarial como um todo e entram dentro do BDI. Veja, nós temos aqui o preço formado por uma parte que vem da obra e outra parte que vem da sede da empresa. Todos esses gastos, afinal de contas, sede de empresa não faz obra nenhuma. A sede está lá, ela existe, ela mantém, gerencia suas obras, faz os projetos, mas ela não toca nenhuma obra a princípio. Nós estamos falando aqui de uma empresa estruturada, né? A gente sabe que existem canteiros que não tem nem a sede, mas falemos dessa forma por enquanto, beleza? Isso entendido, vamos resolver algumas questões.